personagem do vídeo de hoje, o personagem bíblico, vai ser o Cornélio, que é um dos últimos personagens iniciados com a letra C que eu estou gravando aqui no canal. Bom, eu estou construindo uma playlist introdutória apenas, só os primeiros vídeos, primeira versão de todos os personagens da Bíblia de A a Z. E eu estou utilizando este livro, o texto base, que está me ajudando na construção dessa playlist, esse aqui, ó. Então, é uma introdução, como eu disse, né? E já estou na letra C, já gravei todos os personagens iniciados com a letra A, B e agora a letra C, então que eu já estou quase acabando, inclusive. Este é o antepenúltimo. Cornélio, quem foi antes mesmo de entrar no texto, eu sei que ele tem a relação com o Novo Testamento, porque é um nome que não é comum no Velho Testamento, e tem relação com a história de Jesus. Vamos lá. Cornélio foi um centurião romano, baseado na Cesareia, uma cidade chamada Cesareia, capital romana da Palestina. Então Cesareia era a capital romana na região da Palestina, bem ao norte, né, pelo que eu lembro. É bem possível que ele tenha sido o primeiro gentio a se tornar cristão. Talvez, então, ele tenha sido o primeiro gentio, ou seja, não judeu a se tornar cristão. O centurião era um oficial que correspondia a um sargento. Não sabia. Por aqui, ó. Como se fosse um sargento. Mas ele não cuida da centúria, 100 homens. Tecnicamente, comandava uma centúria, unidade formada por cerca de 100 homens. Daí o nome, olha só. No entanto, o centurião podia subir de posição apesar de manter o título, a ponto de comandar milhares de homens. Essa era uma grande oportunidade para a classe média romana, pois podiam ficar muito ricos e se estabelecessem os contatos certos, subir socialmente e casar com membros da família de famílias proeminentes. Aqui nós temos uma nota de rodapé que eu faria leitura sobre essa questão sobre isso de famílias proeminentes. O centurião de Cafarnaum, cujo nome não é mencionado, um outro centurião, né, era rico bastante para construir uma sinagoga como presente para o povo da cidade. Só um detalhe, né? Muitos gentios, em especial romanos e gregos, eram considerados tementes a Deus. Eram pessoas que respeitavam e até mesmo adoravam a Deus. Eles obedeciam à lei ética e moral dos judeus, mas não estavam presos às leis cerimoniais, como a circuncisão e as restrições alimentares. Eles não eram judeus nesse sentido, mas admiravam o judaísmo e em sua maioria eram respeitados pelos judeus. Outra nota de rodapé, então, sobre essa questão do respeito que os judeus tinham com ele. É provável que Lucas fosse um temente a Deus e antes de se tornar um cristão, porque Lucas aparentemente era um grego ou judeu grego, alguma coisa assim, ele era um médico grego e provavelmente foi para a Judéia como médico de um oficial romano ou com um exército romano. Então Lucas de fato era um médico grego. Não há muita dúvida de que ele fosse temente a Deus, pois Lucas descreve a ele e a sua família como piedosos e tementes a Deus. Quem? O Cornélio, né? Pedro opõe-se à posição de permitir que os gentios fossem batizados, sem antes passar pela circuncisão, tornando-se judeus. Isso causou grande controvérsia logo no início da igreja e Paulo adotava a posição oposta à de Pedro. Circuncisão é o corte do prepúcio, né, do pênis. Deus disse a Cornélio em uma visão para enviar mensageiros a Pedro. Quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram do lugar em que o apóstolo estava, Pedro teve uma visão na qual Deus o orientava de forma metafórica a aceitar os gentios com estas palavras: não chame impuro ao que Deus purificou. Não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro mudou sua posição em relação aos gentios, passou a apoiar Paulo e batizou Cornélio sem que este fosse circuncidado. Olha só, né? Primeira grande divisão já dentro da própria igreja, ou uma das primeiras pelo menos, sobre essa questão de rituais judaicos ou leis cerimoniais ou não, quem deve seguir ou não. Então esse foi o vídeo de hoje, tratei sobre Cornélio, apenas o vídeo introdutório desse personagem da Bíblia, importante personagem da Bíblia. No próximo vídeo eu quero tratar sobre Cosbe, esse vai ser o próximo vídeo. O vídeo passado, vou deixar aqui no final, foi o Corá, então esse foi o personagem que eu tratei no vídeo anterior, que eu vou deixar bem aqui no final caso você queira assistir, beleza? Valeu, até o próximo, onde tratarei sobre Cosbe.